Oi, eu sou a Amy. E eu sou o Henrique Mendonça. E, gente, após nós termos surtado, né, no vídeo que passou há uns dias atrás, e vocês viram a reação do querido fãzito aqui, e eu mesmo sem ser fã, né, e sem entender muito ali o contexto, também fiquei emocionada e chocada. A gente decidiu entender, por que não, né, mas a história de quem? Do Ben 10, porém, no universo do Carnitrix. Isso mesmo. Então hoje nós vamos reagir aqui com vocês e entender mais sobre isso. Mas antes, não esqueça de seguir a gente lá no Instagram pra ver, né, nosso dia a dia, pra responder as nossas caixinhas de perguntas, Que nós etc, postamos, etc. inclusive, uma, tá? Ontem, de noite, de madrugada, nós postamos uma caixinha, né? Não sei se você colocou lá, se você não colocou, ainda dá tempo, coloque lá. Nós pedimos opções, né, de vídeos ou músicas que vocês gostariam de nos ver reagindo. Então, corre lá neste momento, tanto no Instagram do Henrique quanto no meu, tá? E coloque lá. Se você quer ser muito visto, né, coloque no dele e coloque no meu também, porque, olha, é 2 chances de você ser visto, tá? Então faça isso. E também se inscreva nesse canal, Ativa o ativa o sininho sininho, deixa o like e tudo comente. mais. Então, bora reagir a isso, entender um pouquinho mais sobre esse universo. Eu tô doido pra entender, vou deixar meu like aqui, vou me inscrever nesse canal. Gente, vocês vão me ver tomando bastante água, tá? Porque eu tô com sede. Mas enfim. Vamos lá. 1, 2, 3, então, e bora ver o que é desse Carnitrix. Aviso. Para um melhor entendimento da história, o vídeo tem sutis alterações narrativas para que os pontos se interliguem melhor. A história bruta permanece a mesma. Dito isso, bom vídeo. Ok. Ok. Eu acho que eu nunca recebi tantos pedidos de uma vez pra um único vídeo, mas de umas semanas pra cá, todos os meus vídeos estão sendo infestados por uma única palavra: Carnitrix. Quando eu li essa palavra pela primeira vez, de cara eu já sabia que tinha algo a ver com Ben 10, e de cara eu já desanimei. Quem me acompanha no Twitter sabe que eu não sou muito chegado em Ben 10, mas depois de pesquisar e entender do que a história de Carnitrix se trata, eu não podia deixar isso passar, e a gente vai falar sobre isso nesse vídeo. Carnitrix é uma história que se aproveita de uma regra estabelecida dentro do próprio seriado de Ben 10. Essa história tá totalmente fragmentada, mas quem deu o pontapé inicial para a criação dela foi um perfil do TikTok, chamado Canibal099. Entrando no perfil dele, a gente vai conseguir achar diversos vídeos explicando brevemente a lore. O que esse perfil realmente mostra são os aliens na sua versão Carnitrix e algumas curiosidades sobre o relógio e os aliens. Pelo menos foi isso que eu entendi. Outro perfil extremamente importante pro entendimento dessa história é o chamado Foss Cry. Foi esse perfil que animou parte da história do Carnitrix. Foi engraçado que, pesquisando sobre esse assunto, eu descobri que existem diversas creepypastas envolvendo o Omnitrix. Muitas mesmo. Em uma partida de Fortnite com amigos, um deles me mandou essa imagem que lista 3 histórias diferentes do Omnitrix. Por exemplo, Bloodtrix. Pelo que eu entendi da história, Bloodtrix é uma versão viva do Omnitrix. Viva e canibal. Para o Bloodtrix se manter forte, a pessoa que tá usando ele precisa comer carne e sangue humano. Nossa. E a história se apoia nisso. Outro exemplo para se citar é o Shaketrix. Quanto mais longe a gente ficar dessa versão do Omnitrix é melhor. Se eu fosse citar todas as versões que existem, esse vídeo não ia ter fim, então vamos logo para a versão que dá título a esse vídeo. Dentro do seriado original do Ben 10, é totalmente canonizado a presença de multiversos, e o Carnitrix se apoia nisso. Isso porque ele se intitula uma AU, Alternative Universe. Nesse universo houveram algumas mudanças na confecção do Omnitrix. Originalmente, ele foi criado por Asmuth, e sim, ele é da mesma raça do Massa Cinzenta. Essa raça é conhecida por ser extremamente inteligente, é até por isso que esse alien se chama Massa Cinzenta. Asmuth é um dos seres mais inteligentes do universo, e dentre todos os artefatos tecnológicos que ele já fez, um dos mais poderosos é o Omnitrix. Ele havia criado o Omnitrix para acabar com guerras. O objetivo principal era a paz. Esse relógio tinha o DNA de vários alienígenas, e Adendo. O Omnitrix não foi criado pra ser um relógio. Foi criado pra ser um cinturão no Azimuth, porque ele é pequenininho. dito que ele Você sabia disso? Você sabia disso? Que o Omnitrix era um cinturão? Era uma roupa? Era um traje? podia capturar o DNA de qualquer alienígena que ele não conhecia, literalmente se expandindo a todo momento. Ok, essa é a lore base do Omnitrix. Mas e quanto ao Carnitrix? Nesse universo, o Asmuth ainda é uma das criaturas mais inteligentes do universo, só que toda a inteligência dele subiu pra cabeça. Ué? Fez ele perder o controle. Pra ele, todas as outras raças eram inferiores aos Gavanianos, que é a raça dele. E na visão dele, se as outras vidas alienígenas são inferiores... Então esse daí era o Nazimuth.
elas precisam ser dominadas. Os amigos dele estavam vendo que ele estava cheio de ideia errada, mas mesmo assim, eles resolveram dar um voto de confiança pra ele. Afinal, ele estava criando a sua mais nova criação, que feita de forma certa, essa criação poderia ser a chave para a paz no universo, o Omnitrix. Só que o Asmute não foi 100% sincero com os amigos dele. O que ele estava projetando era um relógio com o poder de dominar ou aniquilar qualquer civilização que não fosse a dele. Só que essa criação ficou com um protótipo imperfeito. É dito na história original que o Omnitrix teve vários protótipos, e lá o Asmute tinha tempo de aperfeiçoar eles, coisa que não aconteceu com o Carnitrix. O primeiro protótipo desse relógio foi um completo desastre. A ideia era isso aqui ser um relógio com DNA alienígena, que deixasse o portador escolher o alien na hora que ele quisesse. Mas o que aconteceu foi que o relógio acionava quando ele queria o alien que ele queria. Calma que eu vou explicar. O relógio só transformava o portador dele em um alien quando ele detectava uma ameaça, e o alien que era acionado era o mais efetivo para a situação. Durante a transformação, a mente do portador ainda estava lá dentro consciente, porém sem ter o controle do próprio corpo. Com a sua criação sendo um fracasso, o Asmute enlouquece e tira a própria vida. Ele foi encontrado pelo Vilgax e o Tetrax. Nesse universo, eles fazem parte de uma classe policial focada na paz. Assim que os dois ficaram sabendo dos planos do Asmute, eles foram no planeta dele para prender ele e apreender o relógio. Chegando na sede dos Galvanianos, eles encontraram só o corpo dele junto de uma carta de despedida, e nela dizia o seguinte: se não for eu causando dor e agonia, alguém o fará. Depois de ler a carta, os dois começaram a procurar pelo relógio, mas eles não encontraram. Antes de pôr um fim em tudo, o Asmute enviou o Carnitrix para um planeta que residia uma raça que, nas palavras dele, era uma raça fraca, que se corromperia facilmente com o poder do Carnitrix. Esse planeta era a Terra. Óbvio. E como é de se esperar, quem encontra o Carnitrix na Mais especificamente nos Estados Unidos da América, né? Onde mais que vai cair um relógio alienígena, se não nos Estados Unidos? Terra é o Ben. E bom, logo que o relógio se apossua dele, ele se encontra com a Gwen, e o pior acontece. Lembram que eu citei que esse relógio tinha um defeito? O defeito era que ele se acionava quando ele achava que deveria, certo? Quando o Ben viu a Gwen, por algum motivo o relógio viu ela como uma ameaça e entrou em metamorfose no corpo do Ben. O Ben acabou se transformando no Chama, e o processo é extremamente terrível. No desenho, as suas células são alteradas, e isso é um fato. Mas isso acontece de uma forma segura, o Ben não tá em risco se transformando em um alien. Mas aqui, a cada metamorfose que ele passa, ele tá correndo um risco tremendo. A sua pele se rasga, os seus ossos quebram e os seus órgãos explodem. E o Ben sente tudo isso. E essa nem é a pior parte. Enquanto o Ben é um alien, ele não tá controlando o próprio corpo, mas ele tá consciente ali dentro vendo tudo. Ele apenas vê o que o alien faz sem conseguir reagir. E é aí que vem a parte pesada da história. Diferente do Omnitrix, o Carnitrix só possui a versão mais primitiva e selvagem de cada alien. E o que um animal selvagem faz quando ele vê uma outra espécie? Ele aniquila. Que é exatamente o que acontece com a Gwen, e eu nem preciso lembrar vocês que o Ben tá lá dentro vendo e ouvindo tudo, né? Mais tarde naquele dia, ele acaba se encontrando com o Max, e de novo, o relógio identifica ele como uma ameaça. Dessa vez, o relógio se transforma no XRL8 e atravessa o Max a aproximadamente 700 km por hora. Mais uma vez, o Ben acabou com alguém que era importante pra ele. Os aliens do Carnitrix são versões selvagens e primitivas dos aliens originais, mas isso foi premeditado pelo Asmute. Ele queria que a parada fosse violenta, até porque ele queria dominar todas as civilizações. O defeito que o Carnitrix apresentava era o usuário não poder escolher nem o alien e nem o momento da metamorfose, mas foi isso que levou o Asmute ao suicídio? Eu creio que não. O Asmute era inteligente e mesquinho demais pra se dar um fim. Eu acredito que ele tenha feito isso com si mesmo pra fugir da cadeia. Ele não conseguiu acabar com todas as vidas, mas ele chegou perto. Do nada. Desculpa não rir, eu tô bem chocada. Fugir da cadeia, cara. Tinha feito isso com si mesmo pra fugir da cadeia. Ele não conseguiu acabar com todas as vidas, mas ele chegou perto. Isso porque todo ser humano que o Ben encontrava, o relógio matava. Isso chegou num nível tão desesperador que toda vez que o Ben via alguém de longe, ele gritava pra pessoa se afastar. Ele sabia que se a pessoa chegasse perto, ele entraria em metamorfose. Não demorou muito para as autoridades da Terra descobrirem o que estava acontecendo. Primeiro foi a polícia, depois o exército. E é claro que quando o Carnitrix se viu de frente com tudo isso, ele detectou múltiplas ameaças. Com isso, ele se transformou num dos alienígenas mais fortes que o Omnitrix já teve, o Alien X. Adendo, o mais forte. O mais forte, o alienígena mais forte da galáxia. Porque ele é tipo Deus.
Ele faz tudo. Raça absoluta, além da consciência. É o Iron. Desculpa, não consegui me segurar. Imagina todo o poder que o Alien X já tinha no desenho. É bastante. Eu sei que ele não é o mais forte, mas vai, ele tá no Ele top é o mais 5 forte. dos aliens mais fortes do Omnitrix. Ele é o mais Vocês forte. devem lembrar que o Carnitrix traz uma versão selvagem dos aliens. E isso não foi diferente com o Alien Nossa. X. Com o Alien X, o dever do Carnitrix deixou de ser destruir só a Terra. Essa criatura era detentora de um poder incompreensível. A sua força e sede por sangue cruzava galáxias e dimensões. O plano do Asmute Virou ia se Thanos. cumprir. O universo cara ia tão conseguir simpático ser esse aniquilado bicho. pelo Alien X do Carnitrix. Mas um dos poderes desse alien seria o motivo da sua morte. A força do Alien X cruzava dimensões, e o rastro de destruição dessa criatura acabou chegando na dimensão em que o desenho se passa. E nessa Sabia. realidade, o Asmute ainda é vivo. O Asmute desse universo fez vários protótipos do Omnitrix, e o Carnitrix é um protótipo que ele descartou porque tava com defeito. Assim que aquela destruição chegou no universo dele, ele de cara sabia o que estava acontecendo, porque ele já tinha presenciado aquilo antes. E nessa parte da história, eu achei que eu tava vendo Vingadores Ultimato. O Ben 10.000, ou mais conhecido como o primeiro Shed da história, se junta com todos os outros Ben 10s que existem e o Asmute pra tentar acabar com o Alien X. Durante o combate, todos os Bens conseguiram imobilizar o Alien X. Só que de tanto se mexer, ele liberou uma descarga de energia que deu um efeito chicote em todos os Bens, que foram arremessados pra longe. Mas o Ben 10.000 foi tolerante a isso. Pra fazer essa descarga de energia, o Alien X usou muito da própria força. Com isso, o Carnitrix descarregou. Nesses poucos segundos que o Ben tinha pra falar algo, ele grita pro Ben 10.000 não chegar perto. Ele sabia que se alguém chegasse perto, ele viraria o Alien X de novo ou algo pior. Nesse meio tempo, o Asmute diz pro Ben 10.000 que pra derrotar essa ameaça, ele precisava tirar o relógio do braço dele com um ataque à distância. Mas como que se tira algo que tá preso aos ossos, nervos e corrente sanguínea de alguém? De uma forma meio radical. O Ben 10.000 se transforma num alien que eu nem sabia que existia, o intitulado Atomics. Se sabe muito pouco sobre esse alien, a gente não sabe nem a raça e nem a composição do seu DNA, mas o que a gente pode afirmar sobre ele é que ele é praticamente um reator nuclear ambulante. Depois do Asmute dar o sinal, o Ben 10.000 em forma de Atomics desintegra o Carnitrix, Nossa. só que o braço do Ben é desintegrado junto. Logo após isso, o Celestas... Eu vou demorar um pouquinho pra ler esse nome. Celestial Sapiens. Sabe, Acertei. Celestial. Os Celestial Sapiens reconstroem todo o universo do Ben a partir do dia que ele encontrou o Carnitrix. A Gwen, o vovô Max e todas as vítimas que ele já fez em algum momento estão salvas de novo. Só que o Ben ainda se lembra de tudo. Mesmo com um final feliz, ele estava deprimido. Ele queimou a cabeça da sua prima e ouviu seus gritos. O seu avô foi despedaçado com a velocidade do XRL-8. Por mais que não tenha sido o Ben que fez isso, ele assistiu tudo. Ele assistiu dos olhos e da pele do animal. É dito que sempre que ele se olhava no espelho, ele acabava vendo o reflexo daquelas criaturas. E por mais que ele tivesse sem o braço esquerdo, ele dizia sentir o Carnitrix grudado nele. Mesmo com todas as suas vítimas tendo voltado como se nada tivesse acontecido, o Ben lembra de tudo e isso tira o sono dele. Só que hora ou outra ele ia acabar dormindo de exaustão, e isso aconteceu. Nesse dia, ele sonhou com uma criatura que ele já conhecia. Ele se encontrou com o Asmute no seu sonho. O Ben pensou que fosse o Asmute que fez o Omnitrix, o Asmute certo. Mas desse Asmute fez questão de deixar claro pra ele que não se tratava disso. Ele olhou pro Ben e disse: "Você será aquele que causará dor e agonia a todos." Exatamente como ele havia escrito na sua carta de despedida. Eles arrancaram o Carnitrix do seu braço, mas o DNA ainda tá Sim. correndo nas veias dele. E esse DNA vai consumir a mente dele. Caraca. Pobre menino. Caraca, parece vídeo da Deep Web. Deus, gente, que bizarro. Será que esses são os aliens falando pro... Caraca. E pelo que o Asmute disse no sonho do Ben, essa história ainda não acabou. Carnitrix é uma história bem curta, e assim como o vídeo de Elder Tubs, eu tive que tapar vários buracos nessa história. Sim, tem mudanças narrativas aqui. Enfim, existem mais algumas extensões pro final dessa história no YouTube afora, só que eu não vou citar elas aqui, porque segundo o perfil original, esse vídeo aqui é o último. E se o criador assinou que esse aqui é o final, eu assino embaixo. O perfil dele tá aí na descrição, pra caso então vocês aquele queiram ver vídeo era desse mano. Uhum. O vídeo da Deep Web ali. o trabalho dele. Atualmente, ele tá fazendo uma outra história de um outro Omnitrix. Se vocês quiserem consumir, vocês sabem onde ir. Esse vídeo foi sugestão de vocês, e eu espero muito que tu tenha gostado, porque ele deu muito trabalho de fazer. Muito obrigado aos membros, e a tu que tá vendo esse vídeo Gente, até aqui. que loucura. Eu já achei bizarro Eu achei pela muito música. bizarro. Agora entendendo a história toda, Agora a música faz mais sentido. faz mais sentido a música, mas também ficou muito mais bizarro, né? Pelo amor de Deus. Velho.
Não, a parada ali de, tipo, cada vez que ele se transforma, os ossos. Ah, tá louco. É. Meu Deus. Nossa, isso deve ser Eu horrível. fiquei né? meio em choque. Mas é isso, a gente fez esse react aqui pra entender a história. E porque vocês pediram também, né? Porque senão a gente veria no off. Mas como vocês pediram Isso. muito, a gente trouxe aqui pra vocês, né? E espero que vocês tenham gostado da nossa sincera reação, né? De choque total. Pesadelo terrível. A gente tá de noite Caraca, neste velho. momento. E eu vou dormir meio tapadinha. Né? Hoje, agarrada. Que bizarro, bizarro demais. Mas Mas foi isso, né? é uma creepypasta, né? Ela cumpriu bem com a sua proposta. Isso aí. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa o like, se inscreve no nosso canal, ativa o sininho e nos vemos no próximo vídeo. Até mais, gente. Valeu!